Boa noite. Hoje quem vai falar é a Gabi e eu. Eu já vou me apresentar, depois eu jogo para a Gabi se apresentar para a gente se iniciar. O tema de hoje é consumismo e miséria e globalização. Vou explicar posteriormente por que a ideia de globalização nesses dois temas. Eu sou o Bruno, eu que tenho conduzido os encontros aqui, a maioria deles. Sou formado em Geografia pela UFES. No momento, eu sou missionário da minha igreja, Primeira Igreja Batista de Goiabeiras. E é isso. Ei, gente, boa noite. Meu nome é Gabriele. Como o Bruno disse, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre consumismo, miséria e globalização. Eu sou empreendedora. Atualmente eu tenho 2 lojas voltadas para questões, como posso dizer, consumo consciente, né? Uma de alimentação vegana e outra é de cosméticos naturais. Atualmente eu venho me dedicando a isso. Eu sou formada em edificações, sou técnica de edificações, atuo na área, mas a minha vocação, assim, para mais para essa questão ambiental atualmente. E é basicamente isso. Então vamos lá. Eu imagino que todos vocês já tenham tido contato com a palavra consumismo, talvez até tenham estudado sobre, enfim, vocês estão cientes. Hoje a gente vai falar como ele se dá, qual é o papel dele na sociedade, quais são os males, os benefícios, se é que há, e é isso. Consumismo, ele é o ato de consumir excessivamente. Não é apenas consumir, mas consumir excessivamente. Compra de produtos e serviços de uma forma exagerada. É uma forma que nos leva a ter uma vida de consumo exagerado, né? E ele é característico de uma sociedade capitalista moderna, né? Para haver o capitalismo é necessário que haja esse consumismo, para que os produtos sejam vendidos em excesso, enfim, eu vou explicar isso mais adiante. E também é necessário a globalização, também vou explicar isso mais adiante. E o que é globalização? Globalização é um termo para definir processo de intensificação e integração econômica e política internacional, ou seja, é o ato de interligar, digamos assim, diferentes locais em diferentes posições no globo, mas que tem esse contato, tem essa troca de informações, de mercadoria, de política, tem essa influência política relacionada a outros locais, digamos assim, né? São diferentes locais no globo que se relacionam entre si com facilidade, devido à tecnologia, devido às informações, devido à rápida informação por conta da tecnologia e tudo mais. Então, globalização é basicamente isso. Eu espero que tenha ficado explicado assim, né? Eu peguei uma citação aqui do Santos e Sá, de 2009, que diz assim: com o mercado cada vez mais diversificado e crescente, a sociedade de consumo fica deslumbrada. Diante das inúmeras possibilidades de aquisição de bens materiais recheados de novidades e que, de certa forma, contribui para suprir os desejos de um prazer momentâneo. Essa sociedade abre mão de outras formas de satisfação pessoal em troca de um deleite passageiro que muitas vezes vai além do seu poder aquisitivo. Eu creio que não será necessário, em cada fala, eu trazer um versículo, mas eu creio que a própria ideia em si vai nos mostrar o mal por trás de tudo isso. Por exemplo, a questão do prazer momentâneo. A gente sabe que o nosso prazer não está em coisas momentâneas, não está em coisas terrenas. Esse é um dos males do consumismo. Ele nos dá uma falsa ideia de que nós estaremos realizados com o consumo desse produto. E eu vou até explicar isso posteriormente. Assim como essa satisfação pessoal, essa felicidade passageira que o consumo e o consumismo e a ideia de que você precisa consumir nos dá. É importante dizer que não necessariamente falar de consumismo, a gente está falando de um consumo excessivo. A gente tem que entender também que na atual posição que a gente está na história, como seres humanos dentro de um sistema capitalista, tudo que a gente faz vamos colocar assim, é como fala assim, um ato político, mas assim, você não precisa consumir demais para ser um consumidor, sabe? Todo mundo aqui é um consumidor e tudo que a gente consome tem uma consequência. Então, às vezes, a gente não se vê nessa posição. Olha o tema consumismo e fala, poxa, eu não sou um consumista. A gente pensa assim, esse tema não é para mim. Só que muitas vezes a gente não está satisfeito, a gente tem 3 pares de sapato e às vezes a gente acha que para estar bem a gente precisa comprar aquele específico da Nike. E aí a gente fica feliz com aquele tênis específico da Nike e a gente nunca se interioriza aquilo para você, pensando assim, poxa, eu não preciso de 4 pares, preciso de 5 blusas. Isso é uma coisa que está muito presente também quando a gente é mulher. Além de ter todo um sistema que te faz querer comprar, as questões de gênero influenciam com que as mulheres sempre queiram a famosa mais uma blusinha. Óbvio que existem homens consumistas, mas a máquina do capital, a máquina do consumo, é mais voltada para o público feminino. Então, muitas vezes, os homens também não se identificam com esse tema, mas é um tema, assim, todo mundo aqui consome. Então,
A gente precisa tratar sobre o consumo. A gente precisa fazer essa redução do consumo. Você não necessariamente precisa ser um viciado em compras, mas você precisa entender que, às vezes, você precisa tomar consciência de comprar com alguém mais próximo, comprar de uma escala produtiva menor, para reduzir os impactos no mundo. E a gente sempre tira a responsabilidade da gente e coloca no outro. Eu já disse, a gente nunca se identifica com essa pauta, a gente tende a achar que lutar por uma justiça social não está dentro da pauta de justiça ambiental. E a gente sempre vai negligenciando esse tema. E a gente sempre acha que é pauta de gente rica, pauta de gente branca, pauta de gente que não tem outras questões para se preocupar. E a gente, às vezes, esquece, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de redução do consumo, quando a gente fala de mudanças climáticas, quem está na linha de frente são as mulheres nas periferias, a galera que pobre, a galera que sofre preconceito, a galera que, sabe? Da mesma forma que a gente quer uma justiça social, a gente precisa lutar por uma justiça ambiental. E ainda mais em tempo de Covid, quando a gente vê que as pessoas ricas estão ficando mais ricas. Elas ficam seguras em suas casas, suas fortalezas, e a produção de consumo aumentou mais de 10%. Para a Amazon, para esses caras que já passaram de trilhões de dólares e etc. E a gente nunca assume essa responsabilidade. Agora eu vou fazer a contextualização. Tudo surgiu lá na Revolução Industrial, quando aqui no Brasil foi a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e libertou os escravos. E aí ela ganhou o título e tudo mais, né? De libertadora. E aí acontece que, a partir disso, estava acontecendo muitas questões no mundo afora, principalmente a pressão da Inglaterra para quê? Mercado consumidor. Então, foi liberta, a mão de obra escrava acabou, né, teoricamente, e o que aconteceu foi que precisava ter gente para consumir. Então, a partir disso, as pessoas escravizadas deixaram de ser escravas, teoricamente, para se tornar mão de obra barata, para sustentar o mercado consumidor, e todo mundo que trabalhava nisso também virou um consumidor para sustentar esse sistema. Então, a gente, além de produzir, a gente compra o que a gente produz. Então, assim, tem tantas problemáticas dentro disso, e atualmente o capitalismo, o que ele faz com a gente? Dá um brindezinho chamado parabéns, você pode consumir. E aí você fica, tipo, super feliz, né? Você pensa assim, poxa, que satisfação, sabe? Eu posso comprar aquilo. E, assim, recentemente aconteceu muito disso comigo. Eu não trabalhava, não tinha poder aquisitivo nenhum, praticamente. Sempre levantei muitas questões ambientais. Então, comprava só em brechó, mas era uma maneira de eu estar sobrevivendo também, né? Comprando minhas coisas de forma mais barata. E eu fui estudando, fui aprendendo sobre. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a ter um poder aquisitivo. E a primeira coisa que eu pensei, assim, na minha ignorância foi, caraca, agora eu vou poder comprar aquela marca lá que eu quero, posso comprar aquilo lá que eu quero. E eu fiquei pensando, gente, pode parecer muito bobo, mas quando a gente tem o poder de comprar na mão, tudo muda, cara. Tudo muda, assim. Parece que a gente pega toda a consciência que a gente cria, a gente joga no lixo. E aí a gente fica super feliz porque você pode comprar. E aí, Bruno, trazendo esse assunto, falou assim, olha, essa semana a gente vai falar sobre isso. Aí eu comecei a refletir sobre algo recente, né, que aconteceu comigo. Interessante você falar sobre isso, que uma das situações que eu ia colocar aqui é do livro do Antônio, né, que ele fala que a questão da aquisição, vou ler o trecho que ele diz assim: observe como Tiago descreve o rico, homem com anel de ouro e roupas finas. Eu vou ler esse versículo posteriormente, é em Tiago 2, que ele fala que quando o rico e o pobre entram na igreja, a gente tem que tomar cuidado para não fazer julgamentos e dar prioridade, dar tratamento diferente ao rico e deixar o pobre debaixo dos nossos pés. Ele fala assim, né? Então, esse é o contexto desse versículo. Então, ele diz assim, por que ele está vestido dessa forma, dessa maneira? Visibilidade. Esse é o desejo que une todos os seres humanos. É da natureza humana querer ser visto, amado, honrado, admirado. Isso é de tal maneira arraigado em nós que, tão logo tenhamos recursos financeiros, trataremos de revertir nossa vida de glória a fim de sermos vistos. Então, assim, é isso que a Gabi falou. A partir do momento que você tem recurso, você acha que é mais digno de você utilizar esse recurso naquilo que tem mais glória, digamos assim, naquilo que te dá mais honra, que te dá mais prestígio. E ele coloca a citação de um antropólogo brasileiro, se eu não estou enganado, que ele fala, por exemplo, com relação à criminalidade. Ele coloca que a criminalidade não é um problema simplesmente ocasionado pela falta de estrutura, desigualdade apenas, digamos assim. A pessoa não entra no crime só por conta dessas condições, mas também porque é vendido a ela
essa ideia de que ela precisa de algo, ela precisa ter honra, ela precisa ter glória, ela precisa ter visibilidade, ela precisa ter respeito, e ela vai conseguir isso através de um recurso que ela não tem, mas que ela terá a partir do momento em que ela vai entrar no tráfico. Então é normal uma pessoa que está com as dificuldades, e claro, a gente não pode negar a questão histórica, cultural, racismo, desigualdade e tudo mais, isso é inegável, mas tem também, por outro lado, esse desejo pessoal de reconhecimento, de visibilidade também, além dos demais problemas que já foram citados. Então, é normal alguém querer falar assim, poxa, fulano tá ali, tá vendendo ali e tal, ele tem um tênis de marca. Poxa, olha como é que a galera olha para ele. Ele até cita a questão, por exemplo, da mulher também, de os homens entrarem no tráfico porque eles serão vistos pelas mulheres e terão mais atenção das mulheres a partir disso. Então, poxa, eu vou comprar aqui, vou me tornar igual ele ali porque ele tem tênis de marca, ele tem mais visibilidade, ele tem uma roupa de marca, e é algo que eu não tenho aqui na minha situação. Aí a gente leva na questão da desigualdade, do racismo e tudo mais. Então, por trás disso, também tem esse desejo pessoal de realização, de alcançar algo, de ter essa visibilidade, né? Por exemplo, é necessário também a gente falar que o consumo, ele não se dá simplesmente por bens materiais. Tem, por exemplo, o consumo de conhecimento, tem o consumo de alimento. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, os Estados Unidos, se toda a população mundial se alimentasse como os Estados Unidos se alimenta, a gente teria que ter 3, 4 planetas Terra para sustentar a população no mundo. A comida que os Estados Unidos consomem hoje poderia matar a fome da população mundial. Tem mais pessoas obesas do que pessoas com fome no mundo. Então, isso nos mostra uma coisa. Tipo assim, a gente está tendo consumo, e é claro, o consumo em países desenvolvidos. A gente tem que pensar o que é desenvolvimento também, né? O consumo em países desenvolvidos, países com a economia melhor, digamos assim, é ainda maior do que nos países subdesenvolvidos. Então, se a gente for pegar o consumo de um país subdesenvolvido e for colocar ele no mesmo patamar de um país desenvolvido, cara, essa sociedade não vai dar conta de suprir todo esse consumo. Não é nem necessidade, é consumo mesmo, porque nem sempre a gente consome o que a gente precisa, mas sim o que a gente quer por conta dessa visibilidade e tudo mais, como foi citado. E eu até li nesse artigo que eu vou mandar para vocês, tem um trecho que fala assim, será que a nossa psique ela está preparada para receber tanta informação que a gente consome? Para a gente sempre for levar para o lado da informação, né? A gente tem a Anelisa aqui, por exemplo, que é psicóloga. Será que os nossos problemas hoje, será que a nossa ansiedade, os diversos transtornos psíquicos que a nossa sociedade enfrenta, não é causado, por exemplo, talvez por um excesso de consumo de informação, um excesso de consumo enfim, todas essas coisas que podem nos trazer problemas que a nossa psique não está acostumada não está preparada para receber, o excesso de informação, por exemplo, como eu falei. Então, assim, é necessário a gente pensar sobre isso, essa questão do consumo, não só com relação a bens materiais, como roupa, relógio, coisas de marca, carro, etc., mas também de alimento, de informação, conhecimento, enfim. É por conta do que as meninas estão falando no chat. Estava comentando que, não sei se eu contextualizei bem, mas algumas são de áreas periféricas e comprou pela primeira vez um tênis, né? E aí, não sei se você vai passar agora o vídeo das propagandas, do quanto as propagandas influenciam a gente a querer algo, sabe? Como essa questão, sobre o quanto que influencia a gente a querer algo que é simples, é um par de tênis, mas você quer o da Nike. O quanto que você querer esse tênis da Nike influencia em tantos outros, essa cadeia produtiva que escraviza pessoas por conta da globalização. Se discute muito a questão de, sim, igual a Nike é dos Estados Unidos, mas o tênis não é produzido nos Estados Unidos, o tênis é produzido em algum país subdesenvolvido ou até extremamente pobre, em que é levado o progresso econômico para lá, como aconteceu com o Brasil, aconteceu com a Índia, aconteceu com vários desses países que se tornaram subdesenvolvidos e polos de produção, e qual usa pessoas como a gente, que é desses países que é mão de obra barata, e que produz esse tipo de coisa. Então, quando a gente trata de consumo, a gente está tratando também de pessoas, não é simplesmente o ato de você consumir aquilo, ou também simplesmente o ato de você estar destruindo o planeta. Também de quem está produzindo aquele produto. Você quer o que aquela marca produz, mas quais as consequências daquele impacto ambiental, o impacto na vida das pessoas? Se romantiza muito esse crescimento econômico. E esquece das questões ambientais, esquece das pessoas por trás dessa produção. Então, é uma problemática tão grande que, às vezes, é tudo suprido e tudo se acaba porque a gente conquistou aquilo, sabe?
Caraca, meu tênis da Nike, caraca, minha roupa de tal marca, sabe? É necessário a gente entender também a importância dos veículos de comunicação e das informações nessa sociedade do consumo, né? Porque eu até vi nesses artigos, tem uma parte que fala assim, que é tanto o produto consumido quanto o próprio consumidor, ambos foram produzidos, digamos assim, porque é vendida a ideia de que você precisa daquilo, então a partir do momento em que fala que você só será mais feliz se você tiver isso daqui. Então a partir dali ele criou um consumidor, ele criou alguém que irá consumir esse produto que às vezes ele nem precisa, mas ele só vai ser feliz se o tiver. Então, o consumismo ele é fruto dessa sociedade que está diretamente ligada a essa tecnologia, aos meios de comunicação e informação, porque para que haja arrecadação, para que haja o lucro, a acumulação, é necessário que o produto seja vendido. E para que o produto seja vendido, também é necessária essa venda dessa necessidade de possuir esse produto. E isso é feito a partir da mídia e dos meios de comunicação. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, vou até compartilhar aqui. Então, vamos lá. Eu não vou falar de qual é o nome dessa aqui, mas está aqui o nome, né? Eu e você é igual a dois. Não um. É loucura em dobro. Vontades somadas. Brigas ao quadrado. Voltas em... Uma pausa. Reparem, é uma propaganda de Dia dos Namorados. Então aqui a gente já vê que eles começam a colocar públicos diversificados, porque nessa sociedade do consumo, eles também fazem uso de pautas sociais para vender o produto. Então é normal eles falarem assim, seja uma mulher empoderada, use esse batom aqui, você será uma mulher empoderada. Você pode usar a roupa que você quiser, então compre a nossa roupa. Ou coloca um casal, por exemplo, igual eles colocaram aqui, homossexual, usando a roupa deles, porque eles gostam que as pautas sociais também sejam vendidas nos produtos deles. Eles fazem uso também de coisas que muitas vezes é contra a própria ideia do consumismo, para que eles consigam vender o produto deles, entende? Então isso é bem comum. Tensas. Não somos metade. Eu sou eu, você é você. Somos inteiros. Essa é a melhor parte. Feliz Dia dos Namorados. Então, por exemplo, nessa propaganda, eles vendem a ideia do, cara, olha que legal, nós apoiamos a diversidade, vou até tirar aqui, nós apoiamos a diversidade, Dia dos Namorados, venham comprar aqui Ops, falei o nome, depois eu tiro. Venha comprar aqui porque vocês serão um casal feliz, venham comprar aqui porque vocês serão um casal realizado. Aí agora eu vou abrir o outro vídeo, esse aqui fica ainda mais claro essa ideia. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Feliz Dia das Mães. Dia das Mães. Viva a magia de voltar para o colo da sua mãe. Então, tipo assim, tá vendo como que eles fazem a propaganda? Eles colocam uma cena comovente, ele fala que, poxa, se você der o nosso produto para sua mãe, a sua mãe vai ser mais feliz, você vai voltar pro colo da sua mãe, olha que realização incrível. Então, assim, eles vendem essa ideia, eu ia passar uma outra para vocês de 1 minuto e meio, que até a Gabi, a gente estava conversando sobre isso antes. Não, é igual o rótulo da Coca-Cola não vende refrigerante, né? A Coca-Cola vende felicidade. O rótulo dela é abra felicidade. E é incrível, cara. Todo mundo sabe, refrigerante é um lixo, faz mal para a saúde, mas comida com a família reunida, Natal, lasanha, qualquer coisa com a família tem que ter Coca-Cola. Se falta Coca-Cola, sei lá, cara, tá faltando alguma coisa. A gente é tão influenciado pelos veículos de comunicação. Tem, por exemplo, a ideia lá não vou falar o nome, mas, tipo, ela te dá asas, então, tipo assim, se você usar aquilo ali, você vai ter asas, você vai ser um atleta, por exemplo, fora do padrão. E eu comprava essa ideia, gente. Quando eu jogava futebol, eu falava, não, se eu tomar isso daqui, eu vou correr 3 vezes mais do que todo mundo. E essa ideia, às vezes, funcionava, porque eu acreditava tanto nisso, que eu chegava e corria de fato. Então, assim, e tem, por exemplo, de tênis, por exemplo, que a Miriam falou, ou Adidas. Cara, se você comprar esse tênis aqui, você vai ser igual esses atletas de futebol, que aí eles colocam vários atletas de futebol, Cristiano Ronaldo, Messi,
Se você usar essa chuteira, você vai ser igual o Cristiano Ronaldo, você vai ser um hiper jogador. Então, assim, eles vendem a ideia de que, cara, se você tiver esse produto aqui, você vai conseguir alcançar patamares inalcançáveis, você vai ser super feliz. Só que o produto, ele não é eterno. Você só vai ser feliz até a próxima geração. Você só vai ser feliz com o iPhone 10 até sair o iPhone 11. Depois que sair o iPhone 11, o iPhone 10 não vai ser suficiente para você mais. Então, essa é a ideia. Ele precisa estar sempre se atualizando, porque se não se atualizar, como que eles vão continuar vendendo? Como que eles vão continuar produzindo e acumulando, entende? Vou colocar o vídeo aqui agora. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora, porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora, porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018. Quando a gente olha assim e fala assim, nossa, que propaganda fofinha, o banco está se preocupando com o nosso presente. Aí eu pensei, cara, por que um banco iria falar para você não se preocupar com o seu futuro? Tipo assim, não, viva o presente, vai lá, gasta tudo, faz conta. Não se preocupe com o futuro. Quem tá nas mãos de quem aqui é o futuro, tá nas suas mãos, e não você na mão do futuro. Então, assim, gente, vive, gasta, esbanje, faça conta, usa seu cartão de crédito aí, não se preocupe com o futuro. Então, tipo assim, a gente tem que sempre tentar pensar o que está por trás dessas propagandas, sabe? Porque a propaganda, ela sempre vai vender uma necessidade de você ter e, enfim, aquele produto que está em propaganda. É interessante que eu estou estudando sobre storytelling, não sei se vocês já ouviram falar, para eu produzir o meu informativo. O storytelling é uma forma de você fazer propaganda que atrai a pessoa que está lendo a propaganda, que a pessoa se sinta atraída pela história, ou para você vender o seu produto, no caso de marketing. Então, assim, você conta a história de uma forma que a pessoa consegue fazer parte daquilo, se comove, enfim, que entra emoção, para que o seu produto seja vendido. Então, eu falei, cara, tipo assim, vou falar hoje sobre consumismo, sobre propaganda, sobre como é vendido uma ideia de algo que não é real, e eu estou estudando sobre storytelling para produzir meu informativo. Só que a diferença meu informativo são verdades, querendo ou não, e é sobre algo que não é para consumir, digamos assim. Mas, enfim, eu achei interessante isso, porque quando eu comecei a estudar sobre isso, o cara falou assim, vai lá, então se você quer vender seu produto, atrai o consumidor para a sua história, não deixe ser algo chato, não deixe ser algo que ele vai ver em segundos e vai passar, enfim, mas que seja uma propaganda que tenha uma história e que ela seja contada da forma certa. Eu falei, caraca, aí eu até vi alguns exemplos de propaganda. Então, assim, a questão sempre vão te vender que você precisa daquilo. Então, a frase, só serei feliz quando eu comprar aquele produto, é uma frase comum, sabe? Então, consumir se torna sinônimo de bem-estar, de felicidade, de sucesso, de realização. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo, porque na propaganda fulano tem aquilo e ele é feliz. Então, aí como eu falei, até que venha o próximo. Vendeu a propaganda do iPhone 10. Tá, vou ser feliz com o iPhone 10. Mas agora vem o iPhone 11, então o iPhone 10 não me traz felicidade mais. Então é esse consumo, essa felicidade baseada em algo passageiro, entende? E também está diretamente ligado a incertezas, inseguranças, o mercado, o consumo está ligado a isso. Então ele te vende uma insegurança, ele te faz inseguro, ele te faz incerto,
porque só o produto pode te dar a segurança daquilo, só o produto pode te dar a certeza de uma vida feliz. Então, isso está ligado diretamente assim. Eu não preciso nem citar como que isso é algo que não é bíblico, que não é correto, que não condiz com uma vida cristã. Eu tenho um pensamento dessa forma, né? Uma citação aqui de El e Almeida, ele faz uma citação de Milton Santos e depois eles fazem uma fala. Do mesmo modo, aí fala Milton Santos, o que é transmitido à maioria da humanidade é de fato uma informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Conclui-se, portanto, que a informação tem duas faces, uma pela qual busca instruir e a outra que busca convencer. Reside aí o papel da publicidade, especialmente na busca pelo consumo. Então, como eu falei, eles vendem uma ideia que nem sempre é verdade, mas te convence. Então, a mídia ela tem esse papel de passar uma verdade, mas também te convencer sobre algo. Então, a partir do momento em que a gente considera a mídia como verdadeira, então, aquilo que ela fala sobre um produto também vai ser verdadeiro. Então, ano passado, eu não sei se vocês viram, mas o planeta chegou. Eu esqueci o termo técnico, mas é sobrecarga. Tipo assim, a gente consumiu mais do que o planeta aguenta. Então, consequentemente, isso fazia muito tempo assim, fazia algumas décadas que não acontecia e o mês de sobrecarga se antecipou. Acredito que daqui para frente vai ser muito comum isso. E isso está diretamente ligado ao consumo. O que a gente anda consumindo, o que a gente anda financiando e que mundo a gente quer. É aquela questão. Quando a gente detém do conhecimento, a gente precisa colocar ele em prática. Então, as questões ambientais me angustiam muito. Consequentemente, eu tento fazer coisas para diminuir isso. E estudando sobre veganismo, dentro da pauta do veganismo, a gente vê sobre o quanto que o consumo de carne afeta nas questões do planeta e na sobrecarga, na emissão de gases. E outra indústria muito poluente é a indústria da moda. O quanto que o consumo de peças aumenta o poder dessa sobrecarga, né? Os desgastes de matéria-prima. Então, quando a gente fala da alimentação, o consumo de carne, as toneladas e mais toneladas de água, a sobrecarga de matéria-prima relacionada aos campos que deveriam ser destinados para alimentações humanas, está sendo destinado para o consumo de animais. O quanto que jeans consome e demanda muita água e a gente nunca pensa em estar reutilizando jeans, a gente descarta jeans. Então, outras questões, sabe? Mas principalmente a indústria da moda e o consumo de carne, o quanto que vem é algo normal, a gente não tenta repensar sobre isso e é totalmente banalizado. Então, assim, muitas vezes a gente tende a ignorar essas questões, mas eu acredito muito que quando a gente busca uma justiça social, ela está totalmente ligada à justiça ambiental e a gente tem que começar a rever nossos hábitos de consumo. Tanto entender por que a gente é estimulado a comprar. E a gente viu já, né, anteriormente, o quanto que a mídia influencia a gente a comprar. Então, assim, a gente está nesse grupo aqui e é um apelo, assim, mas que quando a gente fala como vegana, vegetariana, a gente levanta a bandeira, não sei se vocês já viram, o futuro vai ser vegano, não é porque a gente romantiza que todo mundo, que vamos todo mundo ter que parar de comer carne e simplesmente vamos amar os animais. Não é voltado para isso, é voltado que o nosso planeta está morrendo e vai ser inevitável ser vegano. A gente está aí com o coronavírus. Quando teve o surto de SARS, já foi avisado, né? Falavam que a gente não tem que temer aos mísseis, a gente tem que temer aos vírus. E já é o segundo surto de vírus, pandemia que está acontecendo, não sei se já teve outras, óbvio. Mas assim, atual, né? Teve a SARS e agora o coronavírus. E o quanto que a gente não repensa as nossas lógicas de consumo, o consumo de delivery aumentou nessa pandemia, o consumo pela internet de mercadoria de fora, e a gente, além de expor a vida das pessoas, a gente não pensar nas lógicas de trabalho desses produtos que a gente consome, a gente também está se auto-prejudicando, porque a gente nunca tem aquele sentimento que a gente pertence à natureza. É sempre um distanciamento, como a natureza é aquilo, eu, ser humano, sou isso. Então, enquanto a gente não romper com essa lógica de entender que a gente é pertencente ao meio natural, entender que Deus criou a natureza, né? A gente tem toda dificuldade, às vezes, de voltar lá no início e lembrar que a gente faz parte da natureza e que a gente foi colocado aqui não para comer carne, eu evoluí para isso, mas para você cuidar também da natureza, cuidar dos animais, cuidar da flora e da fauna, sabe? Ter responsabilidade com o seu próximo, isso tudo está interligado. Então, às vezes, a gente, como cristão, às vezes a gente consegue,
como estando em igreja, tendo pensamentos mais progressistas, se solidarizar com os seres humanos. Mas a gente não consegue se solidarizar com a natureza. E a gente faz parte da natureza. A gente tem que entender também que quando a gente está falando de consumo de carne, além de estar interferindo no planeta Terra, está interferindo as comunidades. A gente tem que entender que a carne que a gente produz aqui no Brasil, ela vai toda para fora. E a gente fica com a pior parte. A gente fica com as partes ultraprocessadas. A gente tem essa questão dentro do consumismo de sempre querer ter a praticidade. Então, a gente nunca compra uma carne de boa qualidade, a gente compra aquela carne processada, a gente consome hambúrguer, a gente consome no terminal comida gordurosa, óbvio que também tem toda aquela pessoa ali que não está diretamente ligada a uma empresa, né? Que é menos pior, está ajudando uma pessoa que está comercializando aquilo. Mas a gente tem que pensar também o que a gente está alimentando no nosso corpo. E entender que o nosso corpo também é templo do Espírito Santo, que a gente tem que cuidar do nosso corpo. E que não é uma questão pós-moderna, sabe? A gente tem que entender que nosso corpo é para cuidar, a natureza é para cuidar, e que tudo isso tem que ser ligado na lógica cristã também. E a gente tem que entender que quando a gente financia um certo tipo de consumo, a gente está valorizando uma empresa que não tem responsabilidade nenhuma com a saúde das pessoas. E assim, óbvio que com os avanços que a gente teve décadas atrás, possibilitou que tivesse carne na mesa e que carne no Brasil é tratado como sinônimo de prosperidade. Mas a gente vai parar aí sabendo que tem tantas questões que estão gerando sobrecarga no nosso planeta, ou a gente vai entender que já está na hora de passar essa lógica, que a gente precisa tomar consciência da realidade, tomar consciência que o planeta está se esgotando. Óbvio, Jesus vai voltar, mas os desastres naturais não estão acontecendo porque Deus está puto com a gente, não. Está acontecendo porque a gente é ignorante e a gente não quer rever a sociedade que a gente quer deixar para os nossos filhos. E assim, Jesus voltando, vai voltar. Mas a gente não precisa sofrer tanto assim, não. A gente tem que ter responsabilidade e tentar fazer, né, do céu na terra, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem que tentar, como pessoas que, sei lá, se você emprega alguém, dá a forma justa daquela pessoa trabalhar, pagar justamente, entender que sim, poxa, estamos num sistema capitalista e que por mais que você tenha uma ideia diferente disso, você ainda está, mas você não tem que continuar nessa lógica de sempre desvalorizar as pessoas. Você estava falando de produção e de venda, tipo assim, produção aqui, venda lá e tudo mais. É importante a gente pensar no seguinte, por exemplo, as macroempresas, as empresas que estão em diferentes continentes, né, as empresas intercontinentais, enfim, elas não estão ligando para o ser humano, tipo assim, elas menos do que o restante, tá? Aí eu, por exemplo, vi uma citação nesse trecho que fala assim, nesse artigo que diz assim, por exemplo, estou reformulando a fala, tá? Quando uma empresa ela demite um funcionário, a empresa global demite um funcionário num local, cara, ela tá pouco se lixando para aquele local, para aquele estado, para a situação daquele empregado, quem vai ter que arcar com as consequências do desemprego. Não é a empresa, por exemplo, a empresa é dos Estados Unidos, ela produz aqui no Brasil, ou na China, que o custo é baixo, por exemplo. A partir do momento que ela demitiu o funcionário, ela está pouco se lixando para o que vai acontecer, as consequências locais do desemprego daquele funcionário, os custos que aquele funcionário desempregado vai dar para o Estado. Então, assim, ela está se portando com o dinheiro que vai estar entrando no bolso dela, entende? Então, a gente tem, por exemplo, fábricas, igual exemplos de fábricas, até no Brasil, inclusive, de produção de roupas, que faz uso de mão de obra praticamente escrava, de pessoas que são refugiadas, de pessoas que são trazidas como tráfico humano. A gente tem, por exemplo, na China, que empresas gastam, sei lá, R$2 para produzir um sapato da Nike e vende por R$80, por exemplo. Então, assim, é uma exploração violenta mesmo do ser humano. São empresas que elas só querem vender, elas querem produzir e vender e não estão ligando para quem produz e nem mesmo para quem compra. Então, assim, é uma situação bem complicada, bem delicada da gente apoiar, assim, da gente simplesmente fechar os olhos, sabe? E, por exemplo, com relação à igreja, a gente sabe que desde a origem do protestantismo, o protestante tem uma imagem, tem pelo menos uma mentalidade de vou fazer o meu melhor, trabalhar da forma que eu puder, dar o meu máximo de esforço porque eu trabalho para Deus. E é assim que a gente tem que pensar, isso é inegável, gente. A questão é que até mesmo nisso foi usado para que
a produção, por exemplo, fosse aumentada, digamos assim. Então, vamos usar a lógica protestante, vamos usar a lógica cristã, para que a gente coloque o funcionário para trabalhar cada vez mais, para que a gente explore ele cada vez mais, porque ele tem que fazer o melhor dele para Deus. Mas eu estou pouco me lixando se ele está fazendo para Deus ou não. Eu só quero explorar e arrancar o máximo possível dele, para que eu possa ter o máximo de produção, para que eu possa ter o máximo de venda e o máximo de lucro e o máximo de arrecadação. Então, é violenta a forma que isso é feito. Eles pegam até de ideais lindos como esse, de vamos trabalhar para Deus, para que eles consigam usufruir e tirar exploração do meio disso, sabe? Então, assim, é complicado demais. Então, se eu for fazer um resumo dos pontos negativos, eu coloquei aqui alguns, a gente tem perca de identidade individual e cultural, porque a gente começa a vender uma ideia globalizada de consumo. Então, assim, não importa mais o que é, quais são os produtos locais, tradicionais, porque agora todo mundo quer aquilo que é feito na China, aquilo que é feito na Coreia do Sul, aquilo que é feito nos Estados Unidos. Então, tem essa perca de identidade, porque a identidade começa a se basear no consumo e no bem, naquilo que é palpável e não na tradição. Tem exploração do ser humano, negando a ele a dignidade para que ele possa produzir e consumir de forma desenfreada. Inclusive, eles exploram financeiramente até quem tem pouco. Então, até nisso, eles começam a avisar aqueles que têm menos recursos, mas se vira, vamos vender para eles, desde que eles tenham dinheiro para pagar, desde que eles não tenham dinheiro para comer depois, vamos vender. Então, é normal a gente ver, por exemplo, adolescentes em periferia, em que a mãe trabalha, por exemplo, como empregada doméstica, e a gente já vê isso até em série, a gente vê isso em filme, novela, e ele tira do dinheiro da mãe suado para que ele possa comprar um tênis de marca para ele se sentir valorizado no meio dos amigos, por exemplo. Sabe? Então, assim, o capital, o empresário, o vendedor, ele está pouco se lixando com a situação, ele só quer vender o produto dele e pronto. Tem também o julgamento baseado no consumo do outro, baseado no que o outro possui, nos bens do outro. Aí a gente lembra de Tiago 2, que fala julgamentos com intenções erradas, com pensamentos errados, que fala que quando entra um pobre e um rico na igreja, se a gente faz um tratamento diferenciado de ambos, a gente não está julgando com critérios errados. Isso é normal, gente. Quem fala que não está mentindo. Se entra uma pessoa em situação de rua na igreja e se entra um milionário na igreja, vai dizer que quem que vai sentar do lado do pastor? Quem que vai ser, muitas vezes, levado em lugar de honra, colocado no púlpito, colocado como cargo de liderança em igreja, sabe? Então, assim, são julgamentos errados. Tem, por exemplo, a dominação de povos subdesenvolvidos, porque além de vender a ideia de necessidade para esse povo, de algo que eles não precisam, eles também exploram o povo mesmo, porque os países desenvolvidos exploram os subdesenvolvidos para que eles continuem sendo desenvolvidos. Então, assim, é balela falar que a cultura de um país é superior porque aquele país ele é mais rico. A verdade é que explorou mesmo, tipo Europa, Estados Unidos, colônia, sabe? Igual a gente foi falando em vários encontros. Então, eles exploram até hoje a China, mesmo sendo tão grande, ainda é um país que empresas globais aí, multinacionais vão para produzir porque o custo de mão de obra é barato, entende? Então, assim, é complicado mesmo. Vende também, como eu falei, as incertezas e as inseguranças produzidas pelo mercado, pelas informações, para eles venderem um produto que traz essa certeza e essa segurança. Por exemplo, eu vou vender que a mulher só vai ser bonita quando ela usar essa maquiagem e essa roupa. Então, eu vou dar insegurança e incerteza para ela enquanto ela não tiver esse produto. Aí, como eu falei, até que venha o próximo. A felicidade baseada no consumo de produtos e produtos que são constantemente renovados. Então, é sempre uma felicidade que você nunca vai conseguir. Até porque essa felicidade, mesmo que o produto não fosse renovado, ele não ia te suprir, porque a gente sabe onde a gente encontra a felicidade, é em Cristo. Informação manipulada para vender um produto, então tem mentira. Então, tipo assim, são várias questões que eu não preciso nem trazer aqui um versículo para falar que isso é antibíblico e anticristão, sabe? Eu queria fazer um recorte também de gênero, né? Baseado, assim, eu tava lendo um livro, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que fala sobre a luta das mulheres e assim como as mulheres lutaram para estar inseridas no mercado de trabalho, e a partir disso, o quanto que a indústria cosmética, né, aliada com a indústria pornográfica, óbvio que elas andam de mão dada, usam, né, para estar tanto na questão do padrão da beleza, mas que entra na lógica de consumo, sabe? Da necessidade que as mulheres têm de estar consumindo certo tipo de produto para sentir-se, assim, comparado com o homem, que eu quero dizer, para estar inserido naquele meio social. A questão do uso da maquiagem, a questão do uso de cosméticos para cabelo, o quanto que isso, assim, de uma certa forma é cruel e aprisiona a gente. Por exemplo, para uma reunião de emprego, se uma mulher não está maquiada, a chance dela ser aceita
muita, assim, óbvio que o olhar, né, aquele olhar, a mulher não se sente confortável se ela não tá maquiada. E o quanto que, dentro disso também, as outras questões, o quanto que se apropriam, tanto da pauta de empoderamento, como também na pauta de que a gente viu das propagandas, das questões LGBTQI+, que estão totalmente capitalizadas e que a gente, quanto que tudo, igual você falou dessa lógica cristã que foi pega pelo capital, né, para produção, para Deus, e da mesma forma que anteriormente, grande parte da lógica protestante era fazer alterações também dentro da própria igreja para sustentar essa lógica de vender mais, de produzir mais, né, de ter mercado consumidor, enfim. E eu só acho assim, o quanto que é cruel. É muito cruel. E a gente negligencia tanto isso. Eu acho que, principalmente, tem muita menina aqui, né? Eu acho que todo mundo sabe, a gente sabe o quanto que é cruel, o quanto que a indústria cobra da gente pra gente estar consumindo certo tipo de produto, a necessidade que a gente tem de ter mais de 5 blusinhas e sempre a gente querer mais uma blusinha, o quanto que tudo que leva a cor rosa é mais caro, o quanto que a gente está muito, muito, muito refém desse sistema que só quer vender, que faz que a gente consumir e só consumir e para a gente ser aceita na sociedade, sabe? Seja para questões no cabelo, seja para questões no rosto, maquiagem. Então, acho que assim, uma maneira da gente estar enfrentando isso é óbvio, tendo conhecimento, mas a gente tentar sempre pensando na natureza também, usar de segunda mão, sabe? Agora eu vou entrar bem para o termo bem do consumo consciente, né? Que é necessário. A gente sempre procurar consumir roupas de segunda mão, de brechós, tentar. Tem lojas online que tem curadorias legais, mas a gente também entender tá aliado às questões políticas, igual agora para geral, né? Assim, a questão da MP desmatamento, o quanto que a questão no Brasil do desmatamento interfere nas comunidades indígenas e o quanto que a gente, numa sociedade urbana, às vezes a gente fica totalmente off dessas questões. É muito importante a gente estar atualizando, integrado e fazendo pressão. A gente, sabe, o famoso militância de internet, às vezes é necessário para dar visibilidade para certas causas. E a questão do desmatamento, mais do que nunca em época de Covid, está muito forte. Então, a gente estar integrado dentro dessas questões é extremamente importante. Quanto que a demarcação de terras, nossa, a questão dos indígenas tá triste, terrível, terrível. A gente também tá tentando, dentro das nossas comunidades, né, dos nossos municípios, tá participando de ações que visam o meio ambiente. Questões pessoais mesmo, assim, a gente tentar rever o consumo de carne. Acho que tem gente que não consegue deixar, assim, vou fazer o meu papel aqui de vegano do rolê, mas assim, não é para vocês parem de comer carne, não é isso. Mas tentem reduzir por uma questão de, tanto pela saúde de vocês, por também pela sobrecarga do planeta. É uma questão muito crítica. E que a gente não começar a pensar agora, eu acho que não vai sobrar tempo para pensar. Então, é uma questão muito urgente o consumo de carne. A questão também de sempre rever o que a gente tá consumindo em âmbito geral, seja de conhecimento na internet, que isso dá uma sobrecarga mental muito grande. É necessário a gente ter momentos mais off da internet para estar bem. Conhecimento demais deixa a gente triste, louca. A gente tentar ter prática de pelo menos um dia da semana não comer carne, ter a segunda sem carne. É uma responsabilidade ambiental importante, sabe? Um dia da semana. Tentar reduzir, tentar comprar local. Em vez de você comprar, poxa, ai, nossa, o hambúrguer, sei lá, do McDonald's. Tentem não comer a carne, mas quando for comprar, tenta, em vez de comprar do McDonald's, compra da tia da feirinha, que você vai estar pelo menos ajudando, né? Comércio local, supermercado, feira, em vez de supermercado grande, vai no cara da quitanda. Vai na feira, sabe? Compra o pastel da feira. Tenta sempre pensar sobre o que você está consumindo antes de financiar aquilo. Tentem, olhar com carinho mesmo e falar: que tipo de mercado eu estou consumindo? Quem está produzindo a minha peça? Quem está fazendo a minha comida? O que eu estou comendo? Porque o seu dinheiro vale muito, sabe? E a sua vida também vale muito. E pensar um pouquinho, colocar em prática o que você lê e o que você escuta, faz bem. E é basicamente isso. É importante falar até isso com relação a de quem você está comprando, porque dá uma pesquisada que você vai ver o tanto de loja de departamento que faz uso de exploração e escravidão para produzir suas roupas. Então, assim, só jogar no Google, loja de departamento, exploração, escravidão, que você vai encontrar umas 3 aí, no mínimo. Agora eu vou trazer algumas perguntas para vocês refletirem, depois se vocês quiserem perguntar. Então, assim, em que a gente tem baseado a nossa identidade? Naquilo que a gente consome, naquilo que a gente possui,
naquilo que os outros falam baseado no que a gente tem ou em Cristo. Aí tem um versículo de Mateus 6:24 que diz: ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Porque vai odiar um e amar o outro, vai se dedicar a um e vai se desprezar ao outro. Ou vocês servem a Deus ou ao dinheiro, ou ao seu bem material, ou ao seu consumo. Então, a gente tem a questão da exploração, da desigualdade, da dominação, como já foi falado, da colonização para a produção e etc. Aí tem um versículo de Provérbios que diz, Provérbios 22:16: quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Pegando os resumos, né, dos tópicos que foram falados. Agora, outra pergunta: de onde vem a nossa felicidade? Qual que é o nosso foco? O que a gente tem ansiado? Aí tem um versículo de 1 João 2:16-17 que diz: pois tudo que há no mundo, aí ele coloca, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí no versículo de Lucas 12:15, então lhes diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Trazendo vários versículos sobre o que a gente vem falando. Hein? Nós olhamos para o outro e a gente vê quem? O que a gente vê no outro? Vê o outro ou a gente vê o que está exteriormente no outro? Nos seus bens, na sua roupa, no seu colar, no seu brinco, enfim, no seu tênis. A gente vê um irmão, a gente vê um rico, a gente vê um pobre. O que nos aproxima do outro? O que nos faz chegar ao outro? E o que nos afasta do outro também? Aí tem João 7:24 que diz: não julguem segundo a aparência, mas segundo o reto juízo. Estou perdendo foco aqui, gente. Meu sobrinho está chorando muito. Nem sei se vocês estão ouvindo. E agora o último versículo, 1 João 3:17. Se alguém tiver recursos materiais, aí tem uma versão que fala em excesso, ou enfim, e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, se você tem, você vê que alguém não tem, e você não faz nada, tipo assim, como que o amor de Deus está em você, sabe? Uma vez eu ouvi alguém falar, eu não lembro onde, que a gente pode diferenciar algo dado por amor ou a caridade, segundo a gente entende no cristianismo, e algo que é dado por pena. Quando você dá algo por amor, quando você faz uma doação sincera, digamos assim, parte de você vai junto. Então, assim, eu vou dar algo, é diferente quando eu dou algo que está sobrando e quando eu dou algo que eu sei que, de certa forma, vai me faltar, mas eu vou confiar em Deus que Ele vai suprir. Conseguindo entender? Tem essa diferença. Uma coisa é eu dar o resto. Poxa, não uso essa roupa aqui mais, vou dar ela. Tá, é justo também. Mas outra coisa é você ver alguém que está passando necessidade e você dá uma da sua própria roupa para ela. Você dá o seu próprio tênis que você usa. Você dá a sua própria calça. Uma coisa é você sentir pena. Outra coisa é você sentir compaixão. A pena não é um sentimento cristão, a compaixão é. Porque Cristo, ele deu algo, mas esse algo custou a ele, custou a própria vida. Então, por que a gente quer dar os nossos restos? Deus não precisava, aliás, ele precisava, e ele se doou, e isso custou para ele, custou a própria vida. E a gente não quer abrir mão de nada, a gente quer dar o resto, entende? Então, quando tem um amor sincero, quando tem compaixão envolvida, sempre vai te custar alguma coisa. Agora, a pena, a dó, você vai dar só os restos. Então, quando alguém tá ali passando fome na rua, pede comida, você vai olhar, minhas moedinhas, vou dar só as moedinhas. Agora, outra coisa, quando alguém tá com fome, você falar, poxa, vou tirar do meu almoço, mas eu vou dar almoço para alguém que tá precisando almoçar mais do que eu nesse momento, porque talvez está 3 dias sem comer. Aí você vai lá e compra o almoço e entrega a pessoa. Vocês conseguem entender a diferença? Uma coisa é por pena, por dó, outra coisa é por compaixão. E a compaixão, ela vai nos custar algo, assim como custou a Cristo, que foi a vida dele, sacou? Tinha muita coisa para falar ainda, mas não temos tempo. Então fiquem à vontade para falar, fazer pergunta, enfim. Não, eu queria dizer primeiro que foi muito bom a fala de vocês, muito boa mesmo. Trouxe um monte de reflexão aqui para mim. 2 pontos, assim, que eu pensei em comentar. O primeiro é que a parte lá de informação que o Bruno focou, de que a gente recebe muita informação e que isso não faz bem pra gente, tem até algo que é bem legal, que a gente estuda na psicologia, que existem podas neurais. Então, quando a gente recebe muita informação, meio que o próprio corpo faz uma retirada, assim, porque aquilo, excesso faz mal pra gente, né? Enfim, tem toda uma história por trás, mas tem muitos artigos saindo de que a ansiedade da nova geração é decorrente de muita informação, então é um fato. Mas o que eu ia comentar é que eu acredito que o consumo está muito ligado com o desejo de ser amado que a gente tem, né? Todo mundo tem desejo de ser amado e acaba que essa ideia, essa vontade incessante de ter algo para isso
eu acredito que tá muito inserido nisso. Tanto que teve uma pesquisa que eu fiz na faculdade da relação com os brinquedos e a falta dos pais, assim. Foi bem triste o resultado, né? De que eu não consigo estar presente, mas eu dou uma baby alive, enfim. Então, acho que quando a gente reflete o consumo, como vocês fizeram com a gente hoje, traz muito isso, assim, de por que eu desejo isso, né? O que tá me faltando emocionalmente falando, assim. Achei muito bom. É isso. Vou falar a citação aqui que o Antônio coloca no livro dele, que é do antropólogo Luiz Eduardo Soares. Fala assim: a opção de saltar pode estar presente em determinado contexto, mas não o salto. O salto não é um imperativo derivado da necessidade. Ele está falando aqui de quando alguém sai de uma vida normal para uma vida do crime para conseguir bens. Então, esse é o salto. O salto não é um imperativo derivado da necessidade, assim como não se matam pessoas em escala industrial para matar a fome física. Aí agora a parte que é relacionada a isso. Há uma fome mais funda que a fome, que é por reconhecimento, por valorização, acolhimento, visibilidade, significado. O objeto cobiçado, o tênis de marca, por exemplo, não é em primeiro lugar um item de utilidade prática, mas um fetiche de distinção e poder. Um símbolo de valorização, um alimento da autoestima, um passaporte para admissão em grupo social que alimente o espírito de seus membros com identidade e apreço. Então é isso que a Annelise falou, é uma necessidade de ser amado. Se eu não tiver aquilo, as pessoas não vão me amar. Então a gente tem que fazer a seguinte reflexão: as pessoas me amam pelo que eu sou ou pelo que eu tenho? Se eu não tiver esse tênis de marca, que elas vão me amar menos, sacou? Então a gente precisa fazer essa reflexão. Boa noite. Minha dúvida é a seguinte: eu sou formado em ADM, então, querendo ou não, eu estou nessa área de business, certo? Com consumismo e tudo mais. A minha pergunta é essa: além do consumismo consciente, e também a questão da caridade, tipo, ajudar as pessoas mais próximas e tudo mais, como que um cristão ou uma pessoa que já está inserida nessa realidade de capitalismo, de consumismo, por exemplo, na administração tem a opção de se migrar para o marketing, por exemplo. Então, de que maneira que a gente pode se posicionar além desses fatores que foram falados, assim, para alguém que já está nesse meio, entendeu? Então, eu tô dentro dessa questão. Eu também tô orando a Deus para saber que curso eu vou fazer. E nesse processo eu me descobri muito dentro dessa questão de empreendedor social. E é uma coisa que eu ando pensando, e dentro dessas pesquisas e também dessas reflexões, eu vejo que a consciência é uma coisa que não volta. E acredito que, por mais que a gente viva um retrocesso, muitas pessoas elas vêm buscando consumir mais consciente, entende? E eu vejo que nasce atualmente um mercado com pessoas que estão propostas a financiar produtos que olhe para quem está produzindo, que dê valor a quem cria aquelas peças, a quem produz aquele alimento. É difícil, sim. Acho que é inevitável para estar sobrevivendo. Inicialmente, ter que estar entrando dentro de uma lógica dessa questão do capital e que não vai promover mudanças inicialmente, mas é sempre você, como um cristão e também com essa cabeça mais aberta para as questões, tá tentando se posicionar dentro das marcas, dentro do seu espaço, trazendo reflexões quanto àquilo. Igual, eu tô dentro de uma zona de conforto, né? Porque o meu rolê é isso, eu sempre penso muito a questão de sustentabilidade. E muitas vezes não dá opção, igual você se formou, você tem que atuar numa área, então às vezes é inevitável ter que fugir dessa lógica. Mas eu acho que é tomar consciência e tentar trazer medidas para amenizar isso. E assim, eu penso atualmente para mim, vou dar como exemplo, que eu tenho uma marca de cosméticos, né? Eu penso muito, principalmente assim, o que eu tô querendo trazer? Porque o cosmético tá na linha da frente do aprisionamento de mulheres dentro de uma estética facial, de cabelo. E às vezes eu sinto assim, caraca, como eu vou me posicionar sendo que eu quero acabar com tudo isso e eu tenho uma marca de cosmético? Como que eu vou me posicionar se eu quero vender o meu produto e eu sei que isso tá no mercado? E eu acho que é procurar medidas de estar se posicionando, enfrentar o problema, você ser um agente transformador. E assim, atualmente no ramo da cosmética natural, eu vejo assim, poxa, existem as coisas de necessidade básica. E a questão é que o mercado, ele não tá propondo você usar um cosmético que traga benefícios para o seu corpo. Ele só tá pensando em vender. Então, dentro da minha marca, eu quero trazer ingredientes que
beneficie realmente as pessoas. Então, eu penso assim, é sempre bom, igual, poxa, se você não acredita que você está dentro de uma marca que você não acredita naqueles princípios, infelizmente, você tem que se posicionar contra, sabe? Muitas vezes até recusando, já que você não acredita naquilo. Às vezes é difícil ter opção de escolha para fazer uma escolha certa, assim como em qualquer área. Às vezes é necessário estar recusando certo tipo de espaço para se estar trabalhando, mas sempre tentar estar inserido de forma estratégica para mudar aquela realidade e fazer a diferença dentro da sua área, sabe? Eu sou engenheira civil, que é uma das áreas que mais consomem, fazem maior desmantelo no meio ambiente. E eu consegui criar uma empresa que trabalha o oposto a isso. E a gente pauta muito na ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E eu acho muito interessante porque você pode aplicar isso não só no seu trabalho ou numa empresa que você queira criar, como na sua vida pessoal, porque ele tem várias coisas que dá para você pautar o seu dia a dia, as suas ações. Então, eu acho que é o melhor formato para a gente começar a tentar fazer diferença usando nós mesmos, né, como esse pontapé inicial. E aí você vai para o mundo do empreendedorismo, você pode criar tanta coisa que pode mudar a sua própria área, nesse caso, né? E foi ótimo o que vocês falaram, Bruno e Gabriel. Não é bem uma pergunta, eu só queria acrescentar uma coisa que eu aprendi, né, ao longo da minha vida, que aqui em casa meus pais eles sempre me deram uma boa educação financeira. E sempre quando a gente vai comprar algo, ou adquirir ou consumir, a gente sempre se pergunta: eu quero, eu posso, eu preciso daquilo? Porque às vezes a gente compra algo só porque, né, quer. Às vezes a pessoa não tem como pagar e não precisa. Então, eu acho que isso é algo que dá para levar para a vida. Se você tem 2 calças, para que você vai comprar mais 2? E também, às vezes, até para você se livrar, tipo, não se livrar, mas eu não tenho guarda-roupa, eu tenho uma cômoda, porque eu falo que eu tenho quantidade de roupa que eu preciso. Se, porventura, algo aperte ou eu preciso, né, aumentar o número, eu sempre tenho que tirar algo, doar algo para colocar algo no lugar, porque senão eu vou sempre ficar comprando, eu vou emagrecer e vou entrar naquela roupa e, né, quem é mulher sabe que não acontece, a gente fala que vai emagrecer, vai entrar, mas não entra, né? Então, eu acho que é muito bom a gente também estar atento a isso, igual eu sou autônoma, então eu não tenho uma renda fixa. Então, se eu for comprar tudo por que eu quero, eu não tenho essa segurança de que mês que vem eu vou colocar o dinheiro no lugar daquilo que eu comprei. Então, a gente tem que sempre ter esse pensamento. Instalem a extensão do Google da Nath Finanças, gente. Na hora que vocês forem comprar algo que vocês não precisam, vai aparecer lá. Você realmente precisa disso? Tipo, a gente tem que se perguntar, mano, será que eu preciso disso? E esse foi mais um encontro. Espero que tenha sido bom para todos. Espero que tenha sido enriquecedor, que traga reflexões, que traga mudanças e que isso alcance o nosso coração. Que a palavra de Deus, todas as palavras aqui ditas, possa entrar em nosso coração e nos fazer refletir sobre nossas atitudes, nos fazer arrepender de nossos pecados, nossas falhas. E é isso. Obrigado. Até a próxima, gente.